Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos que nos assistem a partir de agora. Estamos começando mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta. Que Deus venha abençoar nossas vidas, nós que vamos falar da palavra de Deus, que a gente venha absorver essa palavra, verdadeiramente dar ouvido, verdadeiramente entender, compreender os mistérios do Senhor. Pois dependemos dessa palavra. Então nós vamos aqui discorrer os versículos da palavra de Deus, que é o pão da vida, onde alimenta o nosso espírito. E assim alimentamos também a alma. E assim conduzimos o nosso corpo com essas instruções, né? Com esse alimento espiritual, que é conduzir o corpo conforme a vontade de Deus, ou seja, instruído pela palavra de Deus. Isso é que é o nosso dever, é a nossa responsabilidade, né, para com Deus. Porque o desejo de Deus, a vontade de Deus é que o homem venha ter esse pleno conhecimento da verdade e se salve. É que o homem venha entender que precisa se santificar, se aprontar, né, e se unir a Deus, né, buscando nele mesmo e fazer a obra de Deus na terra. Porque, na verdade, anjo não prega a palavra de Deus, nem o próprio Deus, mas assim os homens que permitem-se ser conduzidos pelo Senhor. Então nós vamos ler aqui a palavra do Senhor que encontramos aqui em Mateus capítulo 7 e o versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Que diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, e encontrareis, né? Batei e abri-se-vos-á. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Versículo 10. E se pedir-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. E aqui, só para fechar o versículo 12, que diz: Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Isso aqui, palavras do Senhor Jesus. Então entenda, falando aqui desse último versículo, tudo que você quer que os outros façam para você, então faça para os outros também. Então veja que às vezes nós não medimos isso aí. É porque acontece também, muitas vezes, não é nem pela maldade, né, diretamente, mas é porque você não entende. Um entende de uma forma e outro entende de outra. Então, muitas vezes, quando se trata das coisas espirituais, o homem natural não compreende.
E existe aí um que busca mais, outro busca menos. Um que acredita mais, outro acredita menos. Então, por isso que Jesus, ele disse que vocês cuidam que eu vim trazer paz ao mundo. Pelo contrário, dissensões. A partir de hoje estão 5 divididos numa casa. 2 contra 3, 3 contra 2. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Nora contra sogra e sogra contra nora. Então existe essa divisão, muitas vezes, dessa forma. Mas nós precisamos buscar entender que o melhor, quando você acha o melhor, você tem que dar para os outros também. Principalmente quando se trata da palavra de Deus, do reino do céu. Nós precisamos ter um alvo, nós precisamos tanto nos humilhar, amansar e se humilhar, para que possa se encaixar nessa caminhada que o Senhor quer nos levar. Então, quando fala aqui que pedir e dar-se-vos-á, eu não vou pedir uma coisa que eu não tenho interesse. Então veja, quando você pede, principalmente as coisas de Deus, quando você pede para fazer a vontade de Deus, porque não adianta você pedir para Deus fazer a tua vontade que Ele não vai fazer. Deus, ele não se submete à vontade de homem. Ele pode dar uma permissão, que é aquela coisa errada que você vive a tua vida numa permissão de Deus. Porque nada acontece no mundo, a Bíblia diz que uma folha não cai de uma árvore se não tiver a permissão de Deus. Então todas as coisas estão no controle do Senhor. Mas a vida do homem existe um livre-arbítrio. Deus jamais ele vai fazer alguma coisa a teu favor se você não permitir. Então existe a vontade do homem e a vontade do diabo, que é um que ganhou nós ali no jardim do Éden lá de Adão. Então nós já ficamos sujeitos. A Bíblia diz que nós somos sujeitos ao pecado, ao mal. Estamos sujeitados. Se nós não buscarmos no Senhor essa libertação, que é pedir e é dado, se eu não entender isso, como é que eu vou pedir? Então, se eu só vou pedir uma coisa se eu achar vantagem nisso, se eu achar que isso me traz resultados bons. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, João 3 ali, quando ele diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. É nesse sentido aí. Eu não vou pedir nada de Deus, o favor de Deus, e vou ser atendido por Deus, se eu não entender isso aí, se eu não compreender. Eu vou pedir para Deus para me dar bem na terra, de alguma forma, uma coisa natural, umas coisas que eu entendo. Então veja, em primeiro lugar nós temos que nascer de novo, que é exatamente você reconhecer que a salvação está no Senhor, a tua vida está lá, e que você é condenado. Você não tem vida eterna, não existe vida eterna em você. Esse é o primeiro passo, o reconhecimento. Aí eu vou pedir e será dado. Aí buscai e achareis, como está dizendo aqui. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Se eu buscar, né? Batei e abri-se-vos-á. Então aí ele diz aqui no versículo 2, porque aquele, qualquer pessoa, não está dizendo, é um baixinho, um altinho, um gordinho, um magrinho, ou japonês, ou americano, ou brasileiro, não, é qualquer uma pessoa, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. O que é isso aqui?
é eu entender que eu tenho que pedir para Deus. Nada é dado ao homem que do céu não tenha vindo, diz João Batista, e o apóstolo João escreveu isso que ele falou, capítulo 3, versículo 27. Então, o apóstolo João escreveu no Evangelho, né? Então, veja aqui que quando eu entendo, significa que eu acreditei no Senhor, significa que eu quero andar com o Senhor, significa que eu quero o caminho, pegar o caminho correto com o Senhor. Aí eu peço, aí eu enxerguei, eu compreendi. Aí tem a busca, né? Porque depois de eu enxergar o reino, eu vou pedir para o Senhor. E vai ser dado a mim essa bússola, vai ser dado a mim esse GPS, esse mapa, esse plaqueamento, essa direção, para mim pegar o caminho correto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então existe uma caminhada. A princípio, a salvação é isso aqui. Pedi e dá-se-vos-á. Então, é sinal de que você enxergou e pediu. Porque você pode pedir, irmão, ficar pedindo a vida inteira e não acha, ou seja, não recebe. Porque você não sabe o que está pedindo. Eu tenho que saber o que eu estou pedindo. Deus não vai me dar uma coisa que não me salva, que não me ajuda em nada, que prejudica a minha vida espiritual, a minha vida eterna. Jamais Ele vai me dar. Ele pode permitir. Porque você está vivendo, pode ser matando gente, pode ser do jeito que for a tua vida, você vive na permissão de Deus ou na vontade. Por que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos que nós, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas permitir ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Ele diz do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso não me conformar com as coisas naturais, é isso que ele está dizendo, com o físico, com o meu intelecto, com os homens, me conformar com isso aqui, achar que tudo isso, tudo que eu posso adquirir é isso aqui, essa terra, essa vidinha de 100 anos no máximo. Não, não é isso aqui. Deus não criou todas essas coisas, a terra com tudo que há e o homem também, para o homem viver 100 anos e morrer e se acabar, acabou tudo. Não existe isso. O homem é imagem e semelhança do Senhor, foi criado por Ele para viver eternamente com Ele. Isso é o propósito de Deus, viver eternamente, dando glória a Deus, dando glória, reconhecendo Deus como Criador. Foi para isso que o homem foi criado. Não foi para jogar os pés no Senhor, no sentido de se separar dele, blasfemar contra ele, não dar glória no sentido de dizer, de reconhecimento que Deus é Criador, que Deus é nosso Pai. Então não adianta dizer que Deus é Pai se Ele não é. Se você acha que você pensa assim, mas tu faz o que tu quer na vida. Não é bem assim, não. Então, quando você vê o salmista Davi, o Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim, e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Então, tem uma espera, tem que ter paciência. Por quê? Porque Deus vai agir na hora certa. Não adianta, o homem se perde pela boca, se perde pelo caminhar, o caminho de erro que ele anda. Então,
Tem que ter paciência com Deus. Quando você vê o escritor aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo 36, diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. A promessa, isso promessa diária, aí mensal e anual, e até por vários anos, e até finalizar essa promessa, que é concluir você, ou Jesus vindo, ou você morrendo em Cristo, para a espera do Senhor, aguardar a vinda do Senhor. Então é uma promessa que existe na vida do ser humano. Eu preciso de paciência para que depois de eu fazer a vontade de Deus, eu possa alcançar. Alcançar, é uma caminhada, alcançar. É aqui se abre, aqui encontra. É isso aí. Então, esperei com paciência no Senhor. Salmo 40, versículo 1 e 2. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um lugar horrível e me colocou sobre uma rocha. E firmou os meus passos. Caminhada. Então me tirou de um lugar horrível, aí ele diz, de um charco de lodo, de uma lama. Aí ele me colocou sobre uma rocha, que é palavra de Deus, irmão. Jesus, ele é comparado com uma rocha, a pedra angular, a pedra de esquina. Ele é a rocha inabalável, ele é a fortaleza. É isso aí. Então, firmou sobre a rocha os pés, sobre a palavra dele. E firmou os meus passos. O que é uma coisa firme? Nos passos. Passo é caminhada. É você andar no caminho certo. Aí não adianta eu pedir. Aí quando ele diz, então busca. Eu vou te dar, mas tu tem que buscar. Mas para onde eu vou? Para buscar. Então tem que buscar uma caminhada. A minha vida, as nossas vidas tem uma caminhada, tem uma trajetória, né? Ou seja, tem um tempo de vida. Então isso chama carreira, uma carreira de vida. Então eu preciso pegar o caminho certo. Então ele firmou os passos dele, diz o salmista. Aí quando você vê Isaías, capítulo 55, e o versículo 6, diz para a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Né? Capítulo 55 aqui de Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então buscar está dizendo aqui, tem que buscar, onde eu li aqui. Pedi e dá-se-vos, buscai e achareis. Aí quando eu chegar lá, eu tenho que me esforçar nisso lá para se abrir. Né? É igual você correr atrás aí do emprego, você busca primeiro, você pede, o que é pedir? Você vai estudar sobre isso, sobre essa profissão, você vai batalhar nisso aí. Então você está pedindo, é como você esteja pedindo depois, e buscando, ao mesmo tempo buscando, você vai buscar esse emprego e você vai persistir até encontrar. Que é bater e se abre a porta do emprego. Então, a mesma coisa aqui. Então veja aqui, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Mas ele diz no versículo 7,
Deixa o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tornai para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aí ele vai dizendo, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos. Então o meu caminho dá em nada. Se eu já perdi a vida eterna, eu já nasci sem vida eterna, no sentido de vida com Deus. Eu tenho eternidade, mas é perdido, porque Adão entregou na mão do diabo, e aqui nós estamos todos perdidos, se não buscar o Senhor. Então entenda que eu tenho que me esforçar nisso aqui, de buscar o Senhor enquanto eu possa achar. Eu não posso andar nos meus caminhos. Antes aqui, em Isaías fala que eu não posso me estribar no meu próprio entendimento. O que é isso? Estribo do cavalo, onde a gente se apoia. Eu não posso me apoiar no meu próprio entendimento. É porque eu não sei. Romanos 8, 26. O mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas e nos ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos. No lado espiritual, só quem sabe é o Senhor. Se eu dou ouvido a Ele, eu peço, busco e bato. Se abre a porta. Esse abrir é exatamente a questão de eu entender, de eu caminhar corretamente. Uma porta aberta, um caminho aberto para mim andar. Então, quando você vai ver no Salmo 1, está dizendo que, no versículo 1, que bem-aventurado o varão que não anda andar segundo os conselhos dos ímpios. Nem se detém. Deter significa ficar um tempo no caminho dos pecadores. Eu não posso continuar num caminho errado, um caminho de pecado, um caminho dos pecadores. Não aceitar o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores. Antes, tenha seu prazer na lei do Senhor. Então veja, no último versículo, que é o 6, ele diz que porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá, se perde. O ímpio é exatamente isso que anda por conta dele, sem buscar em Deus a direção. Então o Senhor conhece o caminho do justo, que é o mesmo dele. Eu estou andando no caminho do Senhor. É o dele, é nesse sentido que está falando aqui. Não é porque o Senhor não sabe, é perdido nas coisas, não. É porque ele está dizendo, é nesse sentido, que o caminho é o mesmo do Senhor. É o mesmo caminho. Então veja aqui, ele está falando aqui, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Se você pedir para Deus te conduzir, irmão, Ele não vai conduzir você da maneira que você está pensando que é. Não, Ele vai conduzir você da maneira que Ele sabe que dá certo, da maneira que te salva, que te leva ao céu. Então veja, sempre eu estou dizendo aqui nessas pregações
que nós, quando se trata de salvação, não se trata de apenas salvação eterna, no dia depois da morte. Você morreu salvo em Jesus Cristo, você morreu com Cristo. Aí vai ficar aguardando o arrebatamento da igreja. Ou, se Jesus vir e a gente estiver vivo, ser transformado. Então, estou pronto. Não é só essa salvação. Quando nós aceitamos Jesus, que é exatamente o que eu falei aqui, nascer de novo para ver o reino do céu. Então você vai ter uma trajetória, começou a andar nessa caminhada. Quando o escritor aos Hebreus escreve ali, capítulo 12, o versículo 1. Nós, portanto, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, o que é isso? Já não há mais dúvida de que Deus é Deus e a maneira de buscar Ele, a maneira de ter Ele, a maneira de se salvar nele. Já não tem mais dúvida, não tem desconfiança, nós já temos certeza pela nuvem de testemunha. Não só que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas o diariamente, esse mundo espiritual que nós vivemos. Quando nós entramos nisso, quando nós nascemos de novo, nós enxergamos o reino. Aí você vai numa trajetória, você começa a sair, é isso aí que eu estou dizendo aqui. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então existe uma carreira proposta num caminho. Não é para vários caminhos. Existe um caminho. Então nós corramos com paciência. Já foi falar de paciência aí. Que você tem que esperar. Você tem que... Não é da tua maneira. Você tem que entregar as tuas ansiedades ao Senhor. Confia nele e tudo fará. Vai fazer certo. Não é como tu quer. Que o teu certo é uma coisa. Deixa o ímpio os seus caminhos e o homem maligno seus pensamentos e se converte ao Senhor. Aí ele vai dizendo que ele se compadece de ti. Ele é misericordioso em perdoar. Aí ele vai dizendo, os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os teus caminhos são os meus caminhos, não. Então entenda aí que eu tenho que me sujeitar a essa caminhada com o Senhor. Então quando diz em Romanos capítulo 8, e o versículo 1, tem Bíblia aí que já nem fala a parte B desse versículo, só fala a parte A, que é favorável ao homem carnal. Então, não diz a parte da responsabilidade, porque Deus ele quer salvar todo mundo. Se tu ouvir ele te salva, mas se não ouvir, está perdido. O que é isso? Não é porque Deus é mau. Pelo contrário, ele é bom. Né? Então, entenda o que diz lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo Jesus. Mas Cristo tem que estar nele. Ele tem que permitir, aceitar esse Cristo nele. Aceitar esse caminhar no caminho do Senhor, nos passos do Senhor. Que não anda, olha o que diz na parte B. Que não anda. Andar o que é? Andar para onde? Tem que ter um caminho para mim andar. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então entenda, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo os seus pensamentos, segundo os seus propósitos, seu propósito, segundo o que eu acho, apoiado em mim mesmo, nas minhas próprias
concupiscência ou meus próprios pensamentos, na minha própria sabedoria. Então tem que andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Aí Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, não obedeça à carne, às suas vontades, às vontades da carne, não obedeça. Mas andai em espírito, andai no caminho que o Espírito indica. Então aí sim, aí você se alimenta. Você está correto, você está guardado, você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé para se defender, o capacete da salvação para se defender das heresias, daquilo que não é de Deus, da palavra, dos conselhos que não é de Deus, a bota do evangelho da paz, a couraça da justiça. Então você está pronto, um soldado pronto para lutar. Então, irmão, essa caminhada que nós precisamos fazer. Aí você vê o escritor aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo 19. Eu junto sempre o 19 com o 20, porque é ligado aos dois versículos, que diz: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Novo e vivo caminho. Então essa caminhada, esse espaço que você vai dar, tem que ter uma direção. Então veja que não é de qualquer jeito que você vai alcançar a bênção do Senhor. Mas é conforme a palavra de Deus. Então veja aqui, que se você pedir, é dado. Jesus, quando ele falou ali para Nicodemos, ele foi dizendo exatamente: se você nascer de novo, resolver ter uma nova vida, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Você vai ter o desejo de buscar no Senhor, de pedir para o Senhor, você vai ter o desejo de andar com aqueles que têm a paz. Escrito aos Hebreus, voltando lá ao capítulo 12, que eu falei agora, o versículo 1, mas eu vou falar no 12, capítulo 12, versículo 12. Quando diz que nós precisamos tornar a levantar as mãos cansadas e o joelho desconjuntado. O que é isso? Você, com as lutas do dia a dia, mas você tem que ter coragem para ir para frente. Você tem que ter coragem de partir para cima, de andar, de caminhar nessa caminhada proposta pelo Senhor. Esse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Nós precisamos pegar essa caminhada. Então ele diz: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Versículo 13. E preparai veredas direitas para os vossos pés, para que o que banqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Ou seja, não perda esse caminho, ele não volte, ou de alguma forma recue, ou de alguma forma pegue outro caminho. Então, preciso, nós que já temos Deus, pode ver que ele diz no versículo, ele está dizendo: tornai a levantar as mãos cansadas. Então, significa que uma hora já estava levantado e baixou a mão. O que é isso? Mão, obra.
Quando se trata na Bíblia, se trata de obra de Deus, de caminhar com o Senhor, de obedecer ao Senhor, de fazer aquilo que Ele está dizendo para fazer. Isso é obra, isso é mão. Quando fala da mão do Senhor, a mão do Senhor não está encolhida que não possa nos ajudar, e os seus ouvidos agravados, tapados que não possam nos ouvir, mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e nosso Deus. Então, o nosso pecado é que faz essa divisão. Então, veja aqui que ele está dizendo, nesses 2 versículos, para nós tornar a levantar as mãos cansadas e o joelho desconjuntado e preparar vereda, caminho, direito para os nossos pés. Então, direito é uma coisa correta, orientada pelo Senhor. Para ajudar aquele que está mais caído ainda, aquele que está querendo se desviar, pegar outro caminho. Então, para que aquele que manqueja, que também está passando por um processo ruim, ele não venha se desviar inteiramente, antes seja sarado, ele pegue ânimo na coisa e comece a andar. Então veja aí que essa caminhada com o Senhor se faz necessária. Aí quando ele diz no versículo 14, né, que é depois do 13, claro, ali em Hebreus 12, 14, ele diz: segui a paz com todos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz é o príncipe da paz. A santificação, você só acha em Deus, só acha na palavra de Deus. Não tem como se santificar se não for na palavra de Deus. É ela que nos santifica, no sentido, se você quiser. Sabe aquela coisa que os livros da Universidade de Medicina te levam a ser um médico, se você quiser. Eu nunca vou ser, porque eu não quero. Eu nunca vou ler sobre medicina, eu não quero. E eu não vou ser nunca. Então, da mesma forma, se você não quiser a palavra de Deus, tu nunca vai ser. Nunca vai seguir a paz com aqueles que têm. E a santificação nunca vai seguir também, nunca vai ser santo. Se santificar, se separar do pecado e ver Deus, você nunca vai ver. Ver falar, mas ver Ele não vê. Então, ver falar é uma coisa, e conhecer, ver de perto e participar dessa santidade, desse reino do céu é outra coisa. Nós temos que colocar na nossa mente isso aí, né, que a gente vê Deus é exatamente você compreender. É você entender as riquezas do Senhor. Paulo, ele diz isso. Eu oro todos os dias para que Deus dê para vocês o espírito de iluminação, o mistério, para iluminar vossas mentes e assim conhecer, entender, ver, compreender as riquezas da sua salvação. Então só vou ver Deus, que é exatamente o que Jesus disse. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Aquilo que eu não vejo, eu não me interesso, eu não quero, não sei nem se existe, nunca vi. Ver é não ver nem falar, você não compreende. Se vê falar, você não compreende. Então, para mim entrar no reino, eu tenho que ver. Eu tenho dito isso aqui, que Jesus, ele diz para Nicodemos logo após, quando ele diz: como é que pode ser isso, um homem velho voltar ao ventre da mãe, nascer de novo? Ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito, não pode entrar no reino do céu.
Então, primeiro eu tenho que ver que a palavra me leva, é o caminho, a minha bússola. A palavra é o meu GPS. A palavra é o meu programa, que me abre a mente, o meu HD, para me conduzir, para mim me alimentar, para mim conhecer, entender, absorver conhecimento do reino. Depois de eu ter tudo isso na mão, eu consigo entrar no reino do céu. E entrar, irmão, não vá pensar que é depois. Não, lá a gente vê como é que a gente faz, dá um jeitinho, passa por trás de Jesus. Não, entrar é agora. Você tem que tomar uma decisão enquanto tem vida. Não é depois. É agora. Então, esse ver Deus, ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ver exatamente se interessar, seguir, caminhar. Voltando em Hebreus 12, que eu disse ali, deixando o embaraço e pecado tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, em direção a um alvo que é o céu, né? No versículo 2 diz o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então veja aí, sentou-se à destra de Deus, que é. Então veja, essa caminhada olhando para Jesus. Não é seguindo na frente de Jesus, de alguma forma olhando para um homem qualquer, não. Ou dos teus próprios olhos, teu próprio entendimento. É olhando para Ele, olhando para a palavra. Olhando para a palavra. Jesus é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se você, até mesmo depois de você conhecer isso aqui, que é exatamente pedir e dá-se-vos-á, porque se você pedir, Jesus, eu quero ir para o céu, tudo, você tem oportunidade. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas você pode, nessa trajetória, perder a vida eterna, porque você se embaraça. E não é nem só em pecado, mas você se enrola com tanta coisa no meio da estrada aí, dessa caminhada, porque as pessoas o inimigo e as próprias pessoas vão dar lugar ao inimigo para te embaraçar. Com heresias, com conselhos errados, não andai, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que vêm para escarnecer do Senhor. Porque assim você perde o contato com Deus, você afugenta, você expulsa o Espírito de ti, o Espírito de Deus, que é o único que convence. Então veja, nessa trajetória você pode desfalecer as mãos, o joelho desconjuntar e você parar. Hebreus 10, 38. Quando eu disse o 36, agora há pouco, 10, 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Aí vem o versículo 37, que diz, porque um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, daqui a pouco Jesus vem. Se você acha isso difícil, já está tanto tempo aí,
Já tem 6.000 anos que o homem existe, depois vem aí que Jesus já veio, e ali os apóstolos começaram a anunciar, ele está com 2.000 anos, e nada de vir, mas isso para Deus não é nada não. E você dura quantos anos? Você pode garantir tua vida para amanhã? Qual é o homem da face da terra que ele pode garantir que amanhã ele está vivo? Pode ser o maior médico, o maior cientista da medicina e de que seja de que for. Ele não pode garantir isso. Na amanhã eu estou vivo. A palavra de Deus diz aqui, o Tiago, na sua carta universal, onde ele diz que nós não devemos dizer assim, amanhã eu vou para tal cidade, lá vou edificar, vou plantar, vou fazer e acontecer. Primeiro tem que dizer, se Deus quiser, e isso é real. Então entenda aqui que a dependência totalmente é de Deus. E se você morrer hoje, seja o dia que for, se tiver em Cristo, então você vai esperar o arrebatamento da igreja, mas essa espera espiritual não existe relógio não. É não piscar, é rápido. Você não vai lá estar contando, aí passou um dia, passou 2, não existe. No mundo espiritual não tem 1.000 anos é um dia e um dia é 1.000 anos. Não existe isso. Por isso que diz que é um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, que é o Senhor Jesus. Aí ele diz no versículo 38, porque o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então veja, irmão, nós precisamos ter essa caminhada com o Senhor. Olha aqui o que Paulo diz aqui, já está acabando o tempo aqui, mas olha o que Paulo diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, carreira, que é exatamente uma corrida, uma caminhada. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que muitos correm nos estádios, que é exatamente porfiando, e um só ganha. Ele diz, se abstém de tudo para correr numa competição e um só ganha o prêmio. Mas ele enfatiza e fala de nós, que nós corremos, mas não incerto, numa carreira incerta, mas isso com a certeza. E ele diz, e muitos correm e ganham a coroa corruptível, mas nós ganhamos, todos ganhamos, e é uma coroa incorruptível. Então veja que ele disse, eu não trabalho como dando soco no ar. O que é isso? Improdutivo. Uma coisa que não tem valor, que não tem eternidade. O combate que nós combatemos é com a certeza de ganhar e eterno. Não perde nunca. É isso que ele está falando. Então veja a necessidade que nós temos de pegar esse caminho correto no Senhor Jesus. Andar, firmou os meus passos, colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E muitos virão e muitos se converterão a Ele. Oh, glória a Deus, diz o salmista no Salmo 40 ali, quando ele diz, me tirou de um lugar horrível, de um charco de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha,
firmou os meus passos. Eita, glória a Deus. É isso que nós precisamos. Colocou um hino, um novo hino. Porque quando você não entende, tudo é velho, tudo é uma coisa que não tem futuro. Mas quando você aceita Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passou. É um novo hino na minha boca, um cântico ao nosso Deus. E muitos ouvirão e se converterão. Oh, aleluia. Necessidade, irmão, de todos nós buscar o Senhor. Acreditar nessa palavra e saber que é real. É uma palavra que traz um alimento espiritual. Para que o teu espírito possa alimentar a alma. E, consequentemente, a carne. Conduzir a carne nas coisas lícitas. Caminho correto. Por aquilo que você pode fazer é agradável ao Senhor. Que é lícito diante do Senhor. Que é permitido. Ou seja, que é a vontade de Deus. Na vontade de Deus. Não é permissão, é vontade. Então, você vai continuar vivendo na terra. Mas sendo conduzido pelo Espírito. Não cumprindo as concupiscências da carne. Não se conformando com este mundo, mas inconformado com as coisas desse mundo e buscando o mundo vindouro. Pela transformação do entendimento e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você e para mim, para todas as pessoas. Porque muitos não vão ver Deus, não vão conhecer o Senhor. Muitos morrerão sem ver o Senhor. Exatamente isso. O Deus bom que é, disponível 24 horas para você chegar a Ele, pedir e será dado. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, vai se abrir para você. Acredite. Isso é realidade. Mas o difícil é isso, porque nós, quando pedimos errado, porque não sabemos e não aceitamos o Espírito dizer o que é. Quando nós buscamos por um caminho errado, caminho de ímpio, de impiedade, de pecador. E aí fazemos tudo errado e no fim dá tudo errado porque Deus não está no negócio. Então vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Vamos orar e agradecer o Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Eu sei que o Senhor vai fazer mais porque o Senhor é bom. Meu Deus, abençoa as pessoas que nos assistiu, que nos ouviu. Meu Deus, que eles possam compreender a necessidade que tem, meu Deus, de buscar, invocar o Senhor. Meu Deus, enquanto se pode achar, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Meu Deus, ajuda essas pessoas, meu Senhor, a fazer a Tua vontade e assim o Senhor salvar, encontrar salvação à vida que está no Senhor. Abençoa, da saúde, da prosperidade, abre a mente, entendendo, para entender o que é o reino do céu. Pai, abençoe tudo. Em tudo, meu Deus, nós te damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. E amém.